Seja bem-vindo ao canal Laboratório Teológico, um canal destinado à discussão de assuntos contemporâneos à luz da teologia. E nós estamos numa série muito especial chamada A Soberania de Deus e o Mal. Este é o quarto vídeo desta série e são reflexões em diálogo com a obra de William Fitch, Deus e o Mal, publicado pela editora PES, Publicações Evangélicas Selecionadas, São Paulo, em 1984. Se você quiser inscrever-se no canal, será uma grande alegria para nós e, ao mesmo tempo, gostando do nosso vídeo, compartilhar com seus amigos. No vídeo anterior, nós trabalhamos a ideia de que o pecado se desdobra em dúvida da pessoa de Deus, em descrença em seu amor, em desconfiança da sua palavra, e tudo isto é seguido pelo desejo ilícito, primeiro a carne, aquela árvore era boa para se comer, depois dos olhos, agradável aos olhos, e depois de autoglorificação, árvore desejável para dar entendimento. Todo esse conflito interior leva à ação. O desejo influi na vontade, a vontade consente e se segue, então, o ato pecaminoso, tomou do seu fruto e comeu. Este é o registro dos primeiros capítulos da Bíblia, se referindo à transgressão de Adão e Eva em relação à ordem de Deus de comer de todas as árvores do jardim, mas não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, justamente pelo fato de que, ao comer desse fruto, eles morreriam. Bom, nós temos que nos lembrar que esta é uma descrição de como todas as coisas foram criadas e, ao mesmo tempo, de como o ser humano veio a ser do jeito que nós o conhecemos hoje. Alguns autores afirmam que é uma descrição pictórica, entretanto, é uma descrição que comunica os princípios da criação, da queda e da redenção de maneira muito clara, que até mesmo uma criança possa entender. Hoje nós vamos tratar da natureza e origem do mal. E nós vamos fazer alguns comentários acerca destas afirmações que a Bíblia faz acerca da natureza e da origem do mal. Com certeza você já leu esta tela inteira e nós vamos começar então pelo primeiro ponto. O mal não pertence propriamente à natureza humana. Como assim? De onde ele veio? Certamente não veio inicialmente e propriamente do coração humano. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Portanto, ambos os sexos, homem e mulher, tinham a competência de dialogar com o seu Criador e, ao mesmo tempo, dialogar consigo mesmos. Era uma relação idônea em relação a todas as outras criaturas existentes no sistema, no planeta. Capítulo 1 de Gênesis termina com a declaração de que Deus viu tudo quanto fizera e eis que era muito bom. Ou seja, no critério de qualidade divino, a criação do ser humano à sua imagem, a imagem e semelhança, era algo muito bom. Portanto, o ser humano portador de natureza moral e espiritual ainda não tinha manchada a sua reputação, a sua pessoa, por nenhuma transgressão à vontade de Deus. E ele era dotado de capacidade de escolha. Isso significa ser muito superior a toda e qualquer outra criatura que pudesse haver na grande diversidade de criaturas existentes na Terra. Entretanto, o argumento que Fitch traz é muito importante para a gente. A capacidade de escolha
habilita a pessoa para decisões morais e também a torna vulnerável à tentação para o mal, tornando-a responsável pela escolha que faz. Ainda que Deus tenha criado o mal, como diz Isaías 45:7, nós temos que nos lembrar que escolher ir para longe de Deus ou tornar-se semelhante a Deus, a tentativa de fazer isto, é de responsabilidade inteiramente humana e não divina. Mais um comentário dentro desses versículos que nós vemos aí. A relação Deus-ser humano, estabelecida no princípio, se dava da seguinte maneira: Deus concedia vida, trabalho, poder sobre a criação, repouso, alegria, eu acrescentaria inocência, mas em contrapartida, o ser humano deveria responder com confiança, com obediência e com louvor tributados a Deus. Quem imagina que o ser humano não tinha trabalho? Tinha. Ele administrava o jardim que Deus criou. Ele administrava a criação. Ele tinha poder sobre a criação. Entretanto, o compromisso do ser humano com Deus, de trabalho, passava pela confiança, pela obediência e pelo louvor ao seu Criador. A segunda afirmação que nós temos aí é que o mal penetrou na natureza humana. Ora, o que isso significa? A Bíblia fala da serpente como a criatura mais sagaz de todas as alimárias da terra. E no encontro que tem com Eva, faz a seguinte pergunta: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque a mulher havia dito, não, nós podemos comer de todas as árvores, entretanto desta não, porque senão a gente morre. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Dá para perceber como é que se dá o processo de tentar Eva, porque ela de fato foi tentada. Enquanto a gente está sendo testado ou tentado, no caso aqui, nós não estamos caindo em nenhuma transgressão, em nenhum pecado. Portanto, a tentação em si não pode ser considerada como um pecado, porque nós estamos sendo expostos a um teste. E esse teste, então, começa nesta primeira fase, questionando a compreensão da ordem divina. Como é que você entende o que Deus disse? Você não pode comer de tudo, você pode comer parcialmente? Não. Eva entendeu claramente a ordem. De todas as árvores eu posso comer, mas não posso comer desta daqui, do conhecimento do bem e do mal, porque senão eu vou morrer. A segunda fase, então, é justamente a afirmação da serpente para a mulher: é certo que não morrereis. O que a serpente, na verdade, está fazendo? Ela está confrontando a autoridade divina, dizendo que Deus está mentindo e atribuindo para si a afirmação de que os seres humanos não vão morrer se comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso que significa chamar para si a autoridade de declarar alguma coisa e dizer que Deus é mentiroso. Mas a terceira fase da tentação é um pouco mais forte ainda, porque a serpente se utiliza de sofisma, de falácia, para justificar a decisão. Porque o texto diz: Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. Isso é verdade. Deus sabe porque Deus é onisciente. Entretanto, é mentira que, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Porque assim é uma falácia, porque isso é um sofisma. Justamente pelo fato de que Deus criou o mal, mas Deus não é conhecedor do mal no sentido de viver no mal ou de praticar o mal. E nesse sentido, então,
a serpente está enganando. Quer dizer, estas 3 fases que você percebe aí são fases em que a tentação está trabalhando dentro da mente de Eva e certamente depois disso na mente de Adão. E o texto então pode nos ajudar com uma explicação acerca do verbo iada, que significa conhecer. Porque em vários contextos o verbo iada, conhecer, e seus cognatos podem significar a percepção sensorial, a apreensão intelectual, a posse de fatos e informações que podem ser aprendidas e transmitidas, a habilidade prática, o juízo discriminativo e até mesmo a intimidade física. O que significa conhecer o mal? Não é um processo meramente racional. É um processo emocional, é um processo que envolve a vontade, que envolve todas as características do ser humano, e ele passa não apenas a conhecer a maldade, o lado obscuro das coisas, como também praticá-las. Dá para perceber claramente como isto funciona quando Caim e Abel se encontram no campo e os dois resolvem sacrificar a Deus. Então Caim utiliza os frutos da terra, as suas plantações, para oferecer a Deus, enquanto que Abel oferece um sacrifício de sangue. E nós vamos perceber pelo relato bíblico que Deus aceita o sacrifício de Abel, mas não aceita o sacrifício de Caim, porque não envolve este aspecto vicário do sangue. Porque sem derramamento de sangue, diz a Escritura, não existe remissão de pecados. Então, o que havia ali da parte de Abel era uma confissão de pecados no seu sacrifício, enquanto que Caim não estava disposto a oferecer sangue como propiciação pelos seus pecados, estava simplesmente coletando frutos da terra. E com isto, então, disse que a ira tomou conta de Caim ao ponto de matar o seu irmão. Dá para perceber, então, que conhecer o mal significa interagir com ele, e a Bíblia afirma que a humanidade inteira, por conta da queda de Adão e Eva, estão imersos nesse conhecimento, nessa prática, nessa vivência do mal. Ainda que se pratiquem atos eticamente saudáveis, bonitos, todavia, no coração humano reside o distanciamento de Deus como uma característica geral e perene, transmitida de geração em geração. Terceiro ponto é que a essência do mal está em não atender, não confiar, não obedecer à proclamada e ouvida vontade de Deus. Quando você olha lá para Gênesis capítulo 3, 6, você observa, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, Tiago explica bem o que aconteceu naquele momento. Dá para ver aqui a afirmação de Tiago dizendo: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, ainda que ele tenha criado o mal, ele não pode ser tentado pelo mal, ele está acima do mal, ele está acima do bem, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, e aí você pode observar a operação que aconteceu no coração de Eva e depois de Adão. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Ou seja, eles foram atraídos pela argumentação da serpente e, ao mesmo tempo, foram seduzidos por essa argumentação, por essa falácia da serpente. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera
a morte. Até que Eva constatasse que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, não tinha problema nenhum. A partir do instante em que ela tomou do fruto e comeu, este foi o ato de soberba, foi o ato de desobediência, foi o ato de transferir para si a aspiração de ser como Deus, coisa que todos nós temos um pouco. A quarta afirmação é que o mal no ser humano afetou a criação toda. E nós encontramos aqui a sentença que Deus transmitiu a Adão. Vejam só, por você ter dado ouvidos à voz de sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Ou seja, a terra continua linda, há lugares maravilhosos, mas a terra é hostil. E disse mais a Adão: em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Nós atacamos a terra para poder tirar dela o sustento. Nós usamos técnicas, usamos aparelhos, usamos venenos, nós usamos todas as coisas de forma até agressiva para conseguir tirar alimentos razoavelmente bons para o nosso consumo. E Deus diz mais: ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Ainda que nós tenhamos esforço por prolongar a nossa vida, nós sabemos que a única certeza que há é que a morte nos alcança. A qualquer minuto nós estamos sujeitos a ser alcançados pela morte. Entretanto, o texto também nos mostra que o ser humano terá que ser criativo para obter sucesso na sua alimentação, na sua preservação, porque a terra lhe será hostil e ele terá que se esforçar. Quando a gente pensa no suor do rosto, há muita gente que só tem isso, não tem alegria, não tem vida, porque precisa trabalhar muito, não apenas para sustento, mas para manter o seu padrão de vida, e por isso perde a essência do que seria uma vida aprazível. O apóstolo Paulo, em Romanos, disse o seguinte: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Quando a gente pensa na cadeia alimentar, para nós pode parecer natural, mas não é, não foi previsto assim. A própria natureza seria geradora de toda a alimentação das espécies. E, entretanto, com a gravidade do pecado dos nossos primeiros pais, nós temos aquilo que Paulo disse: a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, mas anseia a revelação de Deus, a revelação dos filhos de Deus. A última afirmação que eu quero tratar é que o mal não reinará para sempre no universo de Deus. E isto começa lá no próprio Jardim do Éden, quando Deus declarou à serpente: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Dá para perceber, então, aquilo que implica esta fala, quando o apóstolo Paulo escreve o seguinte aos Colossenses:
cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, Deus removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. A cruz de Cristo é o divisor de águas para que uma pessoa nascida sob o jugo do mal, do pecado, da condenação eterna, seja trazida de volta para o bem de Deus, para onde Deus está, repartindo as suas bênçãos com ela, repartindo a sua santidade com ela e prometendo a ela o resgate do seu próprio corpo por meio da ressurreição dentre os mortos no futuro. Eu sei que tudo isso é muito difícil de absorver, a não ser pela fé. Mas o grande desafio que nós temos aqui é o seguinte: por que é que Deus permitiu o mal? Porque Ele nos criou segundo a sua imagem e semelhança. Por que é que as coisas estão do jeito que estão? Porque nós somos responsáveis por produzir o mal no mundo e nós arcamos com as consequências. Como Deus pretende remover o mal? Salvando, perdoando pecadores por meio do sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E prometendo que estes que aceitam a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador também odiarão o mal como Deus odeia. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.